Olá, minhas gatonas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Na Atitude. E não diferente das convidadas anteriores, hoje a gente tem uma pessoa que atua na área da beleza, mas de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que vocês vão adorar, porque eu tô super, assim, empolgada. Eu tô me sentindo até honrada por ela ter aceitado esse convite que a gente fez. E hoje é um marco importante para nós aqui do Na Atitude, porque a gente recebe pela primeira vez uma lojista aqui no nosso podcast. Então vai ser uma entrevista diferente, com histórias diferentes e com uma experiência diferente para compartilhar com vocês um pouquinho de como é o outro lado, né? O lado de quem tem loja, de como é o dia a dia dessa pessoa, como eles organizam a rotina, quais são os desafios, quais são as dificuldades. E, gente, quem tá aqui comigo hoje é uma pessoa que eu conheço há alguns anos. A gente já teve alguns convívios, até semanais, quinzenais, mensais. E ela é uma das pessoas mais doces, mais educadas que eu já conheci na minha vida. Eu até brincava que se o meu filho tivesse sido uma menina, o nome dele seria Mariela. Ela nunca soube disso. Mas eu sempre falei que se um dia eu tivesse uma menina, eu colocaria o nome dela, que eu já acabei contando, né? Seria esse nome porque ela é extremamente educada. Ela veio de Americana. Para quem não conhece, Americana é uma cidade do interior de São Paulo. Ela é formada em gestão comercial e hoje ela é diretora de marketing da Dani Cosméticos, que é uma das maiores redes de perfumaria do Brasil. São mais de 20 lojas físicas, né, espalhadas por todo o estado de São Paulo, além da loja online que eles têm também. A Mariela, ela é filha da Lurdinha, que é uma das fundadoras dessa rede, que, se eu não me engano, tem mais de 45 anos no mercado de cosméticos. E, além disso, eu não posso deixar de agradecer por ela ter aceito esse convite. E, assim, ela foi a primeira de uma era que a gente vai começar aqui no nosso podcast e é convidar todos os lojistas parceiros para contar um pouquinho da história, de como a loja foi fundada, compartilhar com vocês um pouquinho do dia a dia deles. E além de tudo isso, a nossa convidada de hoje, ela tá acompanhada, porque ela tá grávida de uma menininha que chama Mavi. Então, seja muito bem-vinda, Mari. Ai, obrigada, gente, que introdução maravilhosa, Nath. Eu já tô no momento mais emotivo da minha vida, e ainda você me contar essa surpresa que teria uma garotinha chamada Mariela, me deixa super honrada, assim, transborda meu coração de alegria. E a gente tem muito em comum na nossa história. Você foi uma das primeiras amigas do setor profissional que eu fiz na Dani Cosméticos. A gente compartilhou muito sobre trabalhar numa organização familiar, né? E, gente, vocês que não estão aqui fisicamente, eu queria dizer que a empresa da Nath, a casa, a família Nath é um lugar incrível, alegre, criativo, muito lindo, que eu fiquei muito feliz de conhecer. Parabéns pela casa, Mari. Nath, parabéns e por tudo que vocês construíram aqui. Obrigada por nos convidar para esse bate-papo. Imagina, tão gente, primeiro eu queria agradecer a Mari. Você posso chamar de Mari? Com certeza. Então, ótimo. Sempre. Agradecer. A gente já se conhece há um tempo, então vai ser até mais gostoso, porque a gente já tem um pouco de intimidade. Vocês vão entender o que eu falei da doçura, da leveza dela, porque ela é leve. Eu acho que até xingando a gente, ela é educada, super gente boa. Então, vocês vão gostar. Mari, primeiro, muito obrigada. É um prazer receber você aqui, começar o podcast com você. A gente queria que você contasse mesmo, abrisse o coração em relação às lojas. Eu tenho um monte de curiosidade que eu nunca perguntei. Eu acho que é um momento bem legal da gente entender. Eu até sempre brinquei, né? Mas quem que é a Dani? Por que Dani? Então, acho que tem muita gente que tem essa dúvida. Sim. Então, gente, hoje o bate-papo vai ser com a Mariela Escuro, diretora de marketing da rede Dani Cosméticos, e vocês vão adorar, certo? Vamos lá para o primeiro bloco, Mari. Vamos. Mari, eu queria saber como que a Dani começou. Bom, a Dani começou antes do meu nascimento, né? Para mim é um orgulho compartilhar sempre a história da Dani, porque é uma história de família. Minha mãe tinha 19 anos quando ela fundou com os irmãos dela a Dani Cosméticos, junto com o meu tio Bié e o tio Dani, que é o Daniel. Por isso que é a Dani. Por isso que Dani Cosméticos se chama Dani, né? Tá. Na época, eles eram uma família de 8 irmãos. E eles trabalhavam na Bia Lanches, que era uma tradicional lanchonete da cidade de Americana e muito conhecida. E aí, eles tiveram a oportunidade de ingressar no setor da beleza. E quem teve o interesse inicialmente foi o Daniel e o Bié. E eles, por ser um setor de perfumaria, eles achavam que seria fundamental ter a presença de uma mulher
Na época, eles até convidaram uma das minhas tias, que se chama tia Ângela, né? E ela tinha acabado de se casar, tudo, mas a minha mãe estava cursando enfermagem. Nossa. E aí acabaram fazendo convite para ela, e ela aceitou, né? Vibrou de alegria também. E aí eles iniciaram com a primeira unidade no centro de Americana, na rua 30 de julho, com a Dani Cosméticos. Porque na época eles ficaram, Lourdinha Cosméticos, não ia sua bem. Já tinha o Bia Lanches, que era do tio Bia, que é o Gabriel. E aí, Daniel com Dani, né, tinha tudo a ver, soava leve, né, de forma gostosa. E desde então, eles foram muito inovadores, porque eles levaram para um mesmo segmento produtos que são do popular ao luxo. Então, a gente sempre trabalhou. É uma das principais características de vocês, né, Exatamente. Dani? Desde o início, Mari. então, eles trabalharam com um mix bastante diferenciado, com esse produto de categorias tão diferentes. Isso, né? Foi desde a fundação, Mari. Desde a fundação. Desde o comecinho. E aí, alguns anos depois, eles já iniciaram também com o setor de confecção, que é da Trifil e da Lupo, que também foram pioneiros em ter meia calça dentro da perfumaria. Isso é o que tempos depois a gente começou a ver em grandes lojas, né? Como Renner, Riachuelo, tudo, as lojas departamentais. E Mari, você lembra isso. Quanto tempo demorou para eles abrirem a segunda, depois que abriu a primeira? Já no segundo ano, já abriram a segunda unidade. Em Americana. Na rua Fernando de Camargo, que foi a casa onde eles nasceram. Mentira, Mari. Onde eles nasceram e tiveram os 8 irmãos, tiveram toda a infância lá, que é o berço da família Sassiloto, que a gente costuma dizer, que guarda muita história, e é o local que eu, toda a minha família, todos os meus primos, somos muito gratas, né? Que legal, Mari. De ter. E hoje, tá os 3 irmãos ainda ou não? Não, em 2009 o tio Dani se desligou, e aí minha mãe seguiu com o tio Bié, e aí eu comecei a trabalhar lá em 2010, logo em seguida. E vocês pensaram em algum momento em trocar o nome ou nunca passou pela cabeça de vocês? Não, nunca passou. Por conta do seu tio Daniel ter saído? Não, nunca passou, não. E a gente tem o maior orgulho dessa história, do nome. Que legal isso, Mari. E hoje a Dani tá em quantas cidades e quais? Hoje a Dani Cosméticos está em 13 cidades do estado de São Paulo. Então eu vou começar. Americana, Araraquara, Bauru, Campinas, Diadema, Jundiaí, Osasco, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba, São Paulo, Santa Bárbara do Oeste. Faltou uma. Bauru a gente já falou? Já falei. Piracicaba? Piracicaba, não, Piracicaba. Caramba, Mari. Pois é. E além de Americana, que tem mais de uma loja, tem alguma outra cidade que tenham mais lojas? Sim, Bauru são 2 unidades, Jundiaí 2 unidades. Caramba, Mari. É muita coisa, né? E São Paulo estamos com 3 unidades, né? Nossa maior vontade agora é encontrar mais pontos comerciais dentro de shoppings em São Paulo, porque hoje a gente sente que o shopping tem trazido a oportunidade da gente levar o propósito da Dani Cosméticos, né? Que é de trabalhar com gentileza, alegria e beleza. A gentileza, a gente fala de onde surgiu esse propósito. Ele vem dos fundadores. Então, se a gente pega a minha mãe, como você disse, é uma pessoa muito gentil. E ela traz essa filosofia dentro dela sobre você conceder uma consultoria com toda essa gentileza ao consumidor. O meu tio é a alegria em pessoa. É italiano. Ele esbanja, né? Ele mostra, ele sempre fala, né? O varejo significa detalhe. E detalhe para mim é alegria, né? E beleza, porque a gente está no setor da beleza. Então, quando a gente começou a estudar como se constrói um propósito para uma organização, a gente entendeu que isso tinha que vir de uma essência. E a essência vem dos fundadores, numa empresa familiar. Não tem como separar. E aí a gente chegou nisso, que a essência do meu tio, da minha mãe e da perfumaria Dani seria isso. E tudo isso junto, a gente consegue realmente criar o Playground da Beleza, que é o nosso isso que você fala, nosso sonho, né, de levar para o consumidor todas essas categorias, com o camarim da beleza, para fazer um compre-aplique, com o setor de perfumaria, para você receber a explicação das composições olfativas, poder sentir todas as fragrâncias na hora que você entra, com mais tempo no shopping. Então, hoje, o que é o shopping? O shopping é o lugar que a gente vai para ter o lazer. E a perfumaria é o lazer, né?
Da mulher, principalmente, Então né? a gente começou a olhar, né, mais a expansão para dentro das lojas de E Mari, shopping. aproveitando o gancho que você comentou dessa empresa familiar, o modelo de gestão que vocês têm hoje na Dani, ele tem muita coisa do começo, de quando ela foi fundada, ou já ficou algo mais profissional, com pessoas de fora atuando na direção, ou não? Você ainda sente que dentro da organização existe aquele lado da gestão familiar? A gente teve que se profissionalizar para poder crescer, criar processos, né? Então, foi fundamental criar, conseguir separar o lado, né? Vamos falar, a centralização, Tá. que antes era tudo nos fundadores. Porque eu sou dessa época de que desde que eu comecei, que eu me lembro até, sempre foi o seu tio e a sua mãe. Isso, era tudo bastante centralizado. Bastante centralizado. Mas eles tiveram que crescer junto com a empresa. Então, aprenderam que para poder crescer é necessário descentralizar, Delegar, criar processo, delegar. Então, porém, por sermos familiar, uma empresa familiar, a essência, A gente sente né, isso de fora, continua. Mari. Então, é óbvio, quando a gente vai para uma faculdade, na teoria, o que a gente aprende? Olha, não chame o fundador da empresa de pai, de mãe, de Mas tio. não tem como, no dia a dia é diferente. Só que não faz parte da nossa essência. Nós somos calorosos, carinhosos. Então, soaria muito artificial pra gente implantar essa rotina, que né? não faz parte da vida, né? Sim, mas era, na teoria, E a hoje, gente Mari, aprendeu que seria importante, né? Mas hoje, além de você, que é parte da família de quem fundou, existem outros primos, outras pessoas que Sim. atuam? Hoje tem o Gabriel, que é mais conhecido como Pituco, ele é nosso diretor de operações. Tá. E tem o Rafael, que hoje ele é diretor da Alicates e CIA, que é legal. mais uma divisão da Dani Cosméticos, na parte de afiação de alicates e assistência técnica de eletroeletrônico. Tá. E ele também trabalha na área comercial, junto com a minha mãe, né, que tá nessa divisão. O Tio Bia é nosso diretor financeiro e eu tô na área de marketing. E a sua mãe? Minha mãe é diretora comercial. Ótimo. E há quanto tempo você tá lá na Dani, Mari? 13 anos. Nossa. Tô há 13 Foi a sua anos. primeira experiência profissional, Mari? Não. Quando eu me formei em administração de empresas, Tá. e quando eu saí, o primeiro lugar que eu tentei, quando eu nem tinha saído, né, fui fazer estágio na IBM. Olha. E depois eu comecei a trabalhar na AGV Logística. Lá dentro da AGV eu trabalhei na área de projetos e de rentabilidade. Nossa. Gostava, adorava ver Você números. jura, Mari? Adorava, Nath, adorava fazer planilha, aprender fórmulas. Então, e lá eu cumprimentava as pessoas só Com a mãozinha. com a mãozinha, assim, eu trabalhava num ambiente que tinha muito homem, tudo. E aí, quando eu fui pra Dani Cosméticos, eu estranhei tudo. O que me motivou a ir pra Dani é porque eu tinha um desejo profundo de ver a minha mãe e meu Negócio da tio terem família. mais qualidade de vida, tirarem um pouquinho do ritmo acelerado, né, da marcha quinta Mas, ô, Mari, da foi vida uma decisão deles. sua ou não? Eles te pediram ajuda? 100% minha. 100% sua. 100%. E aí, tudo foi ao contrário, né? Porque eles só aceleraram mais o ritmo. Eu imagino. De ver eu chegando, depois ver meus primos chegando. E, enfim, mas esses foram alguns dos pequenos desafios, né? Eu nem posso dizer desafio, mas mudanças culturais. Quando eu entrei lá, as pessoas se abraçavam para cumprimentar, né? Não era nada de mãozinha dada. E outra, a gente tem a sensação, quando a gente vai lá na Dani, isso é muito tempo, de que ali é uma família, de que a gente tá no meio de amigos. Então, até o jeito de conversar, o jeito de falar. Inclusive, eu me lembro que a gente sempre brinca que, a gente vai na Dani hoje, tira o dia inteiro. Porque a gente fica conversando, a gente fica bastante tempo, e aí tem aquela sensação. Mari, ainda falando sobre empresa familiar, a gente também tem uma empresa familiar, e eu sei que dentro disso existem vários desafios com vantagens e desvantagens. Na sua opinião, ainda trabalhar numa empresa familiar, querendo ou não, profissionalizou, cresceu e mudou, mas ainda é familiar. Quais são os maiores desafios que você tem de trabalhar, por exemplo, com a sua mãe, com o seu tio, com seus primos? Acho que o principal desafio e não é um desafio, né? Faz parte também dos valores das pessoas. É saber se respeitar e saber que, como se você estivesse numa empresa, numa multinacional, nem todas as ideias que você vai colocar diante os projetos que você vai apresentar serão aceitos. E aí saber argumentar,
trabalhar separando um pouco o emocional e colocando um pouquinho mais o racional, como se realmente você tivesse Nem uma empresa tudo é multinacional, pessoal, né? que você tivesse que vender a sua ideia, né? E não impor, né? Porque acho que acaba acontecendo um pouco disso, da gente querer impor uma ideia, mesmo sem fazer parte daquele setor. Então, eu, né, não faço parte do setor de departamento pessoal, e aí vou querer impor uma ideia minha, né? E isso acaba acontecendo, inevitavelmente, porque a gente tem as reuniões para falar de todos os departamentos, né, de diretoria. E aí a gente acaba se envolvendo com um pouquinho de tudo da empresa, né? Apesar de você ser de um setor, apesar de ser do marketing, a gente quer dar o pitaco na logística, o pitaco lá no comercial, o pitaco no financeiro. E aí, E hoje, Mari, até você... por vontade de ver tudo prosperar e evoluir, exatamente. você quer abraçar de tudo um pouco. E hoje existe um conselho de alguém que dá a palavra final? Não, Temos a gente um embate, por exemplo. A gente deseja chegar nesse nível de profissionalização, mas ainda não alcançamos. Vocês já chegaram nesse aqui, na Nath? Eu acho que, na verdade, assim, tem coisas... É que, assim, é menos pessoas, até porque sou eu e o Vinícius. E aí a gente tem alguns assuntos que a gente, entre nós mesmos, ó, isso aqui é você. Se você falar que é assim, pra mim tá tudo bem. Se você falar que não. Seria... É muito parecido, Vocês né? organizaram o conselho de vocês dessa forma, né? Com base no respeito. É isso que faz funcionar, né, Nath? E a longo prazo, principalmente, né, Mari? Sim, É o que sem você falou, é dúvida. muito verdade. Você tem que encarar aquela pessoa como se fosse qualquer outra pessoa, que você vai ter que Sim. vender uma ideia, que nem tudo ela vai concordar. Sim. Mas, Mari, você vê alguma vantagem em trabalhar em família? São várias, né? É uma paixão que ela extravasa a questão de uma organização. E os laços só aumentam, né, Mari? Sim. E a oportunidade, né? Porque hoje, quanto tempo que você passa com as pessoas da área profissional e quanto tempo que você passa dentro da sua família? Então, a oportunidade de estar lá, né, convivendo com a sua própria mãe todos os dias, não tem preço, Não tem. né? E, Mari, você sempre sonhou em ingressar na empresa da família? Ou é algo que foi de repente? Conta um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu acho que quando a gente está na fase de definição da carreira, a gente é tão novinho, né? Nem sabe o que Não, é, né? a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar. E eu tinha tantas áreas que eu tinha, eu sentia que eu tinha aptidão, eu gostava de desenhar, então pensava numa arquitetura, eu gostava de cuidar de pessoas, então eu gostava de sorrisos, cheguei a pensar em odontologia. Então foi difícil, eu acabei indo para administração de empresas porque eu gostava de muita coisa. Mas o que realmente me levou para Dani foi a vontade de poder colaborar e de ver eles tendo um ritmo mais tranquilo de vida. Mas eu aprendi que os nossos fundadores amam o que eles fazem, amam a rotina deles. Então, eu falo que a gente tem que respeitar, né? Respeitar essa vontade deles de não desligar a chavinha. De não parar, né? De não parar. E você se vê na Dani no seu futuro, Mari? É o que você quer pra você? Ou você pensa em ter um outro negócio, em seguir algum outro sonho que você tinha? Nath, eu amo o que eu faço e acho que trabalhar dentro do setor de marketing é uma das áreas mais gratificantes, porque permite criatividade, permite você explorar novos eventos, conhecer pessoas novas, tá sempre antenada com novos temas no mercado, trazer, falar sobre autoestima, que é o que a gente fala muito dentro das redes sociais da Dani, valorizar pessoas, grupos diferentes, etnias diferentes. Então, é tudo muito gratificante. É um dos melhores setores para se trabalhar dentro de uma empresa, né? Eu falo que o coração do varejo está muito no setor de logística comercial, porque você precisa, ainda mais do varejo multimarcas como o nosso, você precisa garantir que o lançamento esteja lá nas lojas, e tudo isso depende desses setores. O nosso, ele é muito mais leve, né, da cobrança. Então, eu sou privilegiada de estar trabalhando nessa área da Dani Cosméticos. A gente brinca que o setor de marketing, até na nossa concepção da Nath, é um dos setores que tem mais liberdade. Sim. A gente fala de todos os sentidos, né? De sonhar muito grande, às vezes que a gente fala, opa, segura aí que não é desse jeito. O financeiro vai puxar sua verba, né? É, exatamente assim, mas é legal. E eu acho que eu conheci você em alguns setores, e eu acho que nesse você se encontrou de uma maneira
fora do comum, né, Mari? É muito bom, assim, depois a gente tá falando de pandemia, um pouco antes de iniciar a gravação aqui, e antes da pandemia a gente fazia ainda muito mais eventos, como o Mega Evento, que Eu lembro. era... Ou acontecimento, né? A gente fala que é o São Paulo Fashion Week do interior, né? Era mesmo. Para o segmento de beleza, né? E a gente ainda não retomou com ele, mas era muito gratificante, né? Você vê as tendências de cabelo, maquiagem, unha acontecerem dentro de um palco do interior de São Paulo para mais de 1.000 profissionais da beleza. Então, aprender a trabalhar com eventos, a aprender a explorar redes sociais, tá antenada no que o jovem tá ligado hoje, o TikTok, né? Que é essa nova, quase antiga já, rede social. É muito gostoso. É muito E bom. Mari, agora falando em número de lojas, vocês almejaram esse número? Quantas são hoje no total? Hoje a gente tem 20 lojas. E a gente, eu sempre falo assim, né? Eu aprendi também isso, uma coisa na teoria, que a gente sempre tem que ter as metas de curto prazo e longo prazo. Mas falar de sonho é uma coisa muito difícil, porque passam-se 5 anos e aí o seu sonho já muda novamente, né? Então a gente fala, até quantas unidades a gente pretende ter? Quando a gente migrou, em 2018, a gente decidiu construir um novo centro de distribuição logística, foi para que a gente pudesse continuar a ampliação da Dani Cosméticos. Hoje, nosso centro de distribuição permite que a gente alcance até 40 lojas físicas. Nossa, o dobro. O dobro. Então, essa é a nossa nova meta para os próximos X anos que vem pela frente. E se tornar líder aqui no estado de São Paulo, assim, não líder, mas porque hoje eu olho tantas perfumarias que eu admiro no setor, que tem conceitos bonitos, né, que trabalham também com encantamento e com particularidades diferentes. Então, a gente quer ser reconhecida pelo encantamento, por esse playground da beleza, pelo nosso propósito. É nisso que a gente trabalha. E tanto nas redes sociais, né, com a Mariana, a Natália, a Karina, e com o profissional da beleza, que a gente valoriza tanto nos cursos. E esses cursos que vocês, indústria, nos apoiam demais, é uma das áreas mais gratificantes, Nath, porque a gente tem tanto relato de profissionais que nos agradecem, que falam, meu Deus, foi aqui que eu comecei. Isso mudou minha vida, Isso mudou minha vida. Foi aqui que eu aprendi que eu poderia ser uma profissional da área da beleza, na parte de maquiagem, na parte de unhas. E foi aqui que eu comecei e consegui ganhar dinheiro. Então, tem muitos relatos. Esse lado é maravilhoso. E, Mari, hoje vocês contam com quantos colaboradores diretos? Colaboradores diretos são 550 colaboradores diretos. Caraca, bastante gente. É muita gente. E contando com promotora, você tem ideia de quanto chega, Mari? Aproximadamente 800 pessoas. Meu Deus, Mari, eu não tinha noção disso. A indústria... Ela entende a importância, né, da promotora, a consultora especializada de vendas. Porque, por mais que a gente leve a capacitação profissional, como que você trabalha a capacitação de uma consultora para atender 15 mil SKUs? Não tem como. Então, quando a indústria disponibiliza um especialista daquela marca, a consultoria que ela vai prestar na área de venda é diferente, né? Por mais que a indústria leve bastante treinamento para a gente, né? Você na área de alongamento de unhas, como é difícil, muito né? Difícil. A consultora lá no nosso PDV saber explicar cada etapa do processo, né, Nath? Acho que por mais que treine, e tem uma rotatividade, né, grande o setor do varejo. A gente fala, Mari, que a gente da indústria, que a coisa mais difícil que existe pra gente é fazer chegar no ponto de venda tudo que a gente planejou aqui. Sem dúvida. Ou tudo que a comunicação que a gente quer passar, a forma como a gente quer fazer. E às vezes pra gente parece tão simples, e não é, tem todo né, esse negócio da rotatividade que você falou pra gente poxa, mas a gente acabou ela era maravilhosa, ela era ótima. Não deu, vamos de novo. E vou falar que eu tô encantada agora com o seu último lançamento, né? Do removedor. De esmalte em gel. A gente tava falando disso, né? Que como o que fazer para crescer ainda, né? A esmaltação em gel para o consumidor final, para se popularizar mais. E eu acho que é um mercado, Mari, que vai voar.
daqui pra Vai. frente. E aí, agora com esse removedor para facilitar aí a remoção. Porque não é fácil, Então, né? e aí as consultoras precisam saber exatamente, né? É só aplicar com algodãozinho ou tem algum processo, né? Então, E Mari, hoje, difícil. com esse monte de funcionário, é tudo centralizado? Por exemplo, o RH. É um RH na sede Sim. de vocês, que cuida de tudo. Sim. Nath, você sabe que a gente aprendeu muito na pandemia e Eu imagino. tivemos aí o lado positivo dela, que foram as reuniões virtuais, os treinamentos As calls, virtuais. né? Então, antigamente, para fazer um treinamento de capacitação, a gente levava aí seus 2, 3 meses para girar presencialmente todas as lojas e conversar com a equipe. Durante a pandemia, a gente começou a ter os treinamentos de capacitação de forma virtual. E isso funcionou. E aí a gente está conseguindo Facilitou, né? ter os encontros com os líderes das lojas mensalmente. Motivar, né? Levar a motivação para o líder levar para a própria equipe dele. Em todas as nossas lojas, a gente tem algumas estratégias de motivação que eu acho que são muito carinhosas também, né? Eles têm o café da manhã de equipe uma vez por mês, tem o Cine Dani, então sempre na última semana do mês, que é um pouquinho mais tranquila, eles levam algum filme motivacional para a equipe deles, o carinho que a gente recebe, né, como família, a gente tenta repassar para que o líder leve para a própria equipe dele. E uma coisa que eu vejo, Mari, que eu acho que é uma das principais qualidades até da Dani, é muito difícil a gente ver hoje, dentro da nossa categoria, uma empresa familiar que conseguiu expandir em número de lojas como vocês conseguiram. E a gente consegue ver nitidamente que tem processos muito bem azeitados, né? Vocês seguem aquela cartilha. E foi uma das empresas, não menosprezando quem também cresceu, mas que ainda manteve uma essência de que a Dani tem 20 lojas, ela profissionalizou, mas a gente ainda encara como uma empresa familiar. Sim. Eu não acho que os processos foram tão engessados, porque a gente que é da indústria, a gente sente que quanto mais profissional fica, quanto maior fica a companhia, tudo fica muito engessado. Então, para você conseguir, às vezes, uma autorização de uma ação de ponto de venda, 1 mês e meio, um exemplo. E com vocês, a gente sente que, ainda que... Porque assim, Mari, 20 lojas, cara, é bastante coisa. Ainda mais olhando para o tamanho das lojas, para a quantidade de funcionários, é muita coisa. E ainda assim, a gente sente que com vocês o negócio flui, funciona. E numa agilidade diferente de companhias que tem até, às vezes, o mesmo número de lojas ou até um pouco menos, que é um negócio um pouquinho mais difícil, porque você precisa falar com o gerente do gerente, aí tem que ter um aval da diretoria, aí o negócio não funciona. O que vocês fazem de diferente? Nath, acho que tem até uma palavrinha para registrar o que significa isso. É a tal da dor do crescimento, né? Que para ter o crescimento é necessário implantar processos. E a gente... Não foi tão simples assim da gente aprender tudo isso. A gente teve que contratar consultores, a gente contou com pessoas especializadas e ainda estamos num processo de desenvolvimento para alcançar o profissionalismo que a gente deseja. Acho que isso é uma busca constante e a gente nunca vai parar, porque o varejo é dinâmico, o varejo está em constante atualização, cada dia tem uma plataforma nova, seja para e-commerce, seja para logística, para ERP, para etiquetas, para tudo. Então, a dor do crescimento requer que a gente aprenda a lidar com processos. Senão, não vai, né, não Mari? vai. Porque, assim, é muito gratificante até hoje a gente poder... tá lá no PDV, receber uma conhecida, uma amiga, apresentar a loja, apresentar as categorias, os produtos. E o que a gente mais deseja é que nossa equipe de vendas faça o mesmo. A gente sempre fala que para a nossa equipe, olha, receba o consumidor como se você estivesse recebendo uma pessoa da sua família, ou se coloque no lugar dessa pessoa, né? Como você gostaria de ser recebido nessa loja? E estenda esse tapete vermelho. Mas antigamente era mais fácil, porque a gente podia ser exemplo, indo lá na loja. Hoje e todo mundo observando como você fazia. E eu no início, eu viajava muito às lojas. Agora, a gente tem que criar um calendário para estar pelo menos visitando uma vez por ano cada uma delas. E Mari, tem alguém dentro do time de diretores que encabeça isso? A gente tem que profissionalizar, a gente tem que ir nesse caminho. Todos. A gente fala a mesma linguagem. Que maravilha isso.
Porque, assim, a gente que tá de fora, a gente enxerga nitidamente isso. É lógico que é doloroso, eu faço ideia de como deve ser. Mas ainda, mesmo vocês crescendo, a gente ainda sente que o negócio flui, o negócio funciona. Mas aqui eu vou deixar até agradecimento ao Gabriel Pituco, porque desde que ele entrou na Dani em 2017, ele foi o pioneiro em trazer mais tecnologia. Ótimo. Então ele traz, a gente experimenta, se dá certo, a gente segue, se não dá certo, a gente interrompe. Então a gente fez muitos experimentos. Com segurança de loja, Que legal, com Mari. câmeras, com marketing. Foram anos de muito aprendizado. E outra, muita coisa dá errado, né, Mari? Sim. É que a gente fica com o que dá certo, mas dentro disso Sim. dá muita coisa errada. Sim, dá muita coisa errada. E Mari, ainda falando sobre as lojas, hoje vocês conseguem identificar qual que é o maior público de vocês? Ou isso varia Hoje é o de consumidor final, não. É o maior consumidor público final. É o consumidor final. E quando a gente olha para as redes sociais, predominantemente 95% são mulheres na faixa etária dos Legal 18 aos isso. 40 anos de idade, né? Que legal. E você tem, Mari, isso eu sempre tive uma pergunta. Existe dentro da nossa categoria de perfumaria um produto que é mais procurado ou um segmento? Tipo, cabelo, maquiagem. Ainda é o setor capilar. Ainda é, Ainda Mari? é. Acho que até Mas mesmo a quando a gente levanta dados da Nielsen, né? A mulher brasileira, ela ama cuidar do cabelo. Mas a disparidade é muito grande com outros setores ou já ficou mais equilibrado? Porque eu lembro, Mari, há anos atrás, que era uma disparidade tipo esmalte e cabelo era gritante. Nós tivemos mudança ao longo desses 13 anos que eu tô na Dani, Tá. sim. Um dos setores que mais cresceu foi o de dermocosméticos, que antes ficava bem lá embaixo, lá no ranking, né? A perfumaria importada, por ter um valor agregado alto também, ela se destaca dentro da Dani Cosméticos. Quando você fala de dermocosméticos, você fala tratamento para pele. Tratamento facial, isso. E corporal também, ele entra junto lá Não, a gente separa a área de estética no nosso. Mas o facial, que antes se concentrava muito dentro das drogarias, farmácias. Sim, era referência. Ele tá vindo, né, muito forte para as perfumarias. E até as marcas que antes eram exclusivas de drogarias estão entrando para as perfumarias. E quando você era compradora, tem alguma categoria que você gostava mais, Mari, de comprar? A gente vai desenvolvendo amizades, então eu acho que eu falo de marcas. Tinham muitas marcas que eu acabava, né? Você com esmalte Nath, né? Que a gente sentava lá, porque assim. Quando a gente faz o nosso sistema de compras, a gente faz uma análise de item a item. Eu lembro, cor por cor de esmalte. Por mais que a gente fale, podemos investir no sistema que tem uma automatização e possa gerar um pedido de forma automática, o sistema nunca vai entender que tem curso agendado, que a gente tem um evento marcado, que esse evento vai falar da nova coleção. É verdade. Então, ele nunca vai saber calcular. Então, ainda é diferente do supermercado, eu acho, né? A gente vai... Vamos falar assim, é na raça mesmo, é de item a item. E até hoje é assim, né, Mari? Até hoje é assim. Acho que melhorou muito na questão de montar estoque padrão, de fazer face de loja, de ter um mínimo e máximo. Mas hoje a gente tem também, né, produtos que a gente consegue ver mais rapidamente que devem se tornar itens de outlet. E Mari, vocês têm uma característica muito particular, que é a agilidade em cadastrar lançamento, né? Eu fico horrorizada com isso. O setor da beleza tem muito lançamento, Nath. Mas vocês têm uma equipe só para fazer isso, Mari? Porque o que eu vejo nas outras lojas que a gente atende? Eles têm uma dificuldade até de tempo. De falar, cara, você lança todo mês, eu não consigo todo mês. E vocês são muito rápidos. Nath, e não é tudo que a gente cadastra. Sério? A gente tem que fazer um filtro. Porque eu tenho a sensação de toda vez que eu vou numa Dani que... Por exemplo, quando eu preciso comprar alguma coisa nova, até de um concorrente, que eu quero olhar, aonde eu vou? Na Dani. Porque lá eu tenho certeza que eu posso não achar tudo que eu quero, mas alguma coisa daquele lançamento eu encontro. Porque eu acho vocês muito rápidos em questão de, lançou, vai ter na Dani, lançou, vai ter na Dani. Você, como indústria, você vai me dizer, né? Se não tiver coleção nova, as coisas vão ficando muito... a gente não tem picos, no esquecimento, né? Isso vai perdendo... Lógico que os seus itens líderes de mercado vão se manter, como as cores básicas, mas se você não tem as novas coleções, você acaba saindo da memória do consumidor.
E a gente tem um quadro que chama Chegou na Dani. Toda semana a Mariana apresenta junto com... A gente vai fazendo um circuito. Então, cada semana são as colaboradoras de uma loja que apresentam esse quadro. Mas eu fico boba de ver. A gente fala... muita coisa. E de todas as categorias, né? Não, de eletrônico, do capilar, de acessórios de cabelo. E são coisas muito legais. Né? A gente fala, mas o que mais o setor da beleza tem a criar? Tem muita coisa. E Mari, como a gente trabalha com um item que está totalmente ligado também à moda, à tendência da estação do ano, então é inverno, é verão, muda. Se você não lançar, não tem como. Você precisa, né? Tá sempre. A gente até brinca, tem lojista que me veio e fala: chega. Não vem mais com lançamento porque eu não aguento mais. Porque eu falo, a gente costuma falar assim, nossa, é um jogo que a gente tem que ter de ser ágil em cadastrar e ágil em tirar. Porque em tornar inativo. Porque a gôndola não é elástica, a gente quer ter tudo, mas ao mesmo tempo não cabe tudo. Então, como fazer, né, esse equilíbrio dentro... Por isso que eu falo, o setor comercial é um dos setores... mais difíceis de se trabalhar na perfumaria, né? Eu imagino. E Mari, dentro dos seus mais de 10 anos de trajetória na Dani, teve algum fato engraçado que você queira ponderar, que você queira compartilhar? Ou que você nunca tenha esquecido, que te marcou? Nossa, Nath, olha, vamos lá. Você se recorda muito bem. No início, minha primeira sala na Dani Cosméticos era localizada lá na garagem da antiga casa em que minha mãe e meus tios nasceram, né? Então, minha primeira sala que eu guardo aqui no meu coração com muito carinho. Dela. Ela tinha uma janelinha atrás, mas ela era uma garagem. Ela foi um agregadinho construído lá. E tivemos inúmeros episódios engraçados lá dentro, desde coisas desesperadoras, como invasores que entraram lá, a gente teve que se trancar, né? Aquela palpitação no coração, pessoas armadas de entrarem lá. Aconteceu isso lá, Chegou Mari? a acontecer isso. Até episódios de ratos invadirem o espaço. Eu imagino. Então, eu lembro de mulheres, todas as mulheres em cima das mesas. Hoje isso não acontece mais, né? Hoje nossa nova casa é uma delícia, também é linda. É linda. Eu não sabia que tinha corrido e não esse permite fato. mais essas entradas. Tem segurança, tem... E tudo valeu a pena, né, Mari? Tudo valeu a pena, com certeza. Que legal. E se a gente puxar, né, a gente lá atrás iniciou um podcast, hoje ele tá mais inativo, mas a gente entrevista nesse podcast minha mãe e meu tio para falar os perrengues que eles viveram ao longo desses 45 anos. E aí eles contam sobre inundações, chuvas que fizeram eles perderem mercadorias e até o início de tudo, que eles mesmos pegavam o carro, iam para São Paulo, voltavam com o carro carregado, assim, não tinha só o olhinho de fora mesmo deles. Que legal, Então Mari. foi o início de tudo, com eles com a mão na massa, fazendo todos os processos, do início ao fim. E Mari, na sua opinião, qual foi a maior conquista da Dani? Conquista da Dani são sempre pessoas. Ver as pessoas realizando as próprias conquistas delas. Que legal isso. E o maior desafio? O maior desafio é continuar expandindo e se fortalecendo no mercado. E mantendo, acho que essa essência que vocês têm, né? Essência, sem dúvida. Que legal isso. Ô Mari, eu queria compartilhar, até pedir isso pra você, e aí se você não quiser comentar sobre algumas dificuldades, não tem problema. Mas hoje, a gente que é da nossa área da beleza, de perfumaria, o que você encara como as principais dificuldades para nós empresários, nesse segmento? Vamos lá. Para nós... Mais especificamente de perfumaria mesmo. Hoje, a gente vendo o avanço do e-commerce para perfumaria multimarcas, tem sido um dos maiores desafios. Legal você falar disso. Sim, porque existe a entrada da própria indústria, trazendo no digital, na loja online, trazendo campanhas diferenciadas, com preços diferenciados, que muitas vezes não chegam para nós varejistas, né? Então, a gente tem todo o investimento de uma infraestrutura de loja, de tecnologia, de rádio e TV própria, para um conteúdo que proporcione o bem-estar desse consumidor que entra nas lojas. E
no finalzinho da ponta do lápis, tem produtos em que o consumidor vai atrás somente do preço. Entendi. E não de todo esse conjunto de atendimento. Então, como o nosso trabalho, eu falo que a gente não vende produto, a gente vende um serviço. Uma experiência. Né? Porque se a gente vender produto, todo mundo vende. A gente vai pro buraco. Porque todo mundo vende. A drogaria vende, a loja departamental vende, o supermercado vende cada vez mais. Então... Uma coisa é verdade, Mari, a gente até pondera isso. Antigamente, esmalte em mercado você quase não via. Hoje tem redes de mercado que tem paredes de esmalte. Sim, tem mesmo. A gente já andou observando, mas é muito mais gostoso comprar na perfumaria. Não, eu também prefiro. Mas assim, é uma experiência diferente até, porque eu nunca tinha visto. Por exemplo, eu frequento um supermercado aqui em Sorocaba que ele tem um corredor de maquiagem avulsa e esmalte. E isso é novo, né? A gente não tinha antes tanta coisa assim. E outra, não tô falando de mix de cor de 5 cores, 4 cores. Um mix razoável. Não, a gente sabe que o setor da beleza chamou a atenção de vários varejistas, né? A gente tem lojas que só vendiam roupas, trabalhando com cosméticos. Então, eu acho que assim, um dos grandes desafios é o equilíbrio de você poder continuar oferecendo o seu diferencial da experiência, equilibrando um preço justo de mercado e uma concorrência leal, né? Lidando com essa concorrência que muitas vezes é até própria, assim, de consumidor final, que compra, quer revender, joga metade do preço, que a internet faz isso, né? Ela tem ela é bem democrática nesse sentido, né? E você tem uma expectativa positiva para o nosso cenário, Mari, daqui para frente? O que você acha que vai ser legal, vai ser muito mais difícil para esse segundo semestre? Para o segundo semestre é sempre o melhor semestre do ano, né? É o semestre que volta a primavera, volta o verão. A gente costuma pensar de forma muito otimista sempre, né? Então, sem entrar na questão política do nosso cenário do Brasil, o que a gente tem em mente é continuar realizando o nosso trabalho de cursos, de experiência, de inovações. Hoje a gente quer começar com esse quick show dentro das perfumarias, das unidades de shopping, levando informação para o consumidor final mesmo, lá que está passeando no shopping e pode sentar ao redor do nosso camarim de beleza por 1 hora para aprender uma dica sobre maquiagem, uma dica sobre design de sobrancelha, unhas. Então, a gente está sempre pensando em fazer algo a mais de diferente para manter essa experiência aí no ponto de vendas. Mas acho que o setor da beleza, ele tem oportunidade para todo mundo. Então, a indústria sendo a nossa principal aliada, né? Mantendo essa forma de fiscalizar mesmo os varejistas. De ter esse controle, né? O controle de margens, das pessoas trabalharem margens saudáveis no mercado, que permita a concorrência saudável, é o que sempre nos ajuda e é o que vai fazer que todas as perfumarias sobrevivam. Né? Sim. E Mari, uma curiosidade, vocês têm projetos para só continuar expandindo em lojas de shopping ou não? A rua ainda é interessante para vocês? Não, a gente tem o nosso projeto dos sonhos, que tá para ser realizado. E conta pra gente. Que é a nossa loja conceito. A loja conceito, então, ela será, eu creio que a maior loja do Brasil, com seus quase 3 mil metros quadrados. E nela a gente vai poder aplicar todos os sonhos da minha mãe, do meu tio, do Rafa, do Pituco. Então, tudo que a gente visualizava, que a gente poderia levar para a Dani Cosméticos, a gente está aplicando nesse projeto. Gente, é em Americana. É em Americana. A gente tem a ideia de trabalhar o Store in Store, de ter lá o cantinho para os Dani Lovinhos, a gente chama carinhosamente nossa consumidora de Dani Lover. Dani Lover, mas a Dani Lover quer ir aos sábados passear com o filho, e aí a gente vai ter um playground aí para as crianças lá dentro. Tem que abrir em Sorocaba, tá? Que legal isso. Pois é. E vamos ter um café bem gostoso, vamos ter
as ilhas para as marcas sempre falou poderem dessas apresentar expor de forma melhor, porque a indústria tem seu conceito também. Sim. E às vezes você não consegue traduzir esse conceito no nosso PDV, porque tem lá aqueles 1 Padronização. metro por 1,60 que é o seu limite, e você só tem isso para conseguir explicar como que aplica, né, o alongamento de unha, como que tá a nova coleção, e às vezes é pouco, Sim, né? sim. Então, a gente vai oferecer esses espaços, a experiência da pessoa poder testar, até no setor de loção hidratante, de sabonetes líquidos, a gente quer ter, né? A gente se inspira muito assim, para executar o projeto da loja Conceito. A gente visitou mais de 10 perfumarias diferentes. Então a gente foi pegando que cada uma tem de tendo melhor, um olhar, né? do que nos chamou a atenção de cada uma, inclusive do exterior, Sim, né? sim. Uma Ulta da vida que nos inspira tanto no conceito dela, essas viagens, né, da NRF, que deixam a gente encantada com tudo que eles conseguem executar de diferente, como agregar tecnologia dentro da loja. Então a gente foi pegando um pouquinho de tudo e aí ano que vem tem a surpresa. Eu já ia perguntar, ano que vem inaugura? O ano que vem. A gente não tem uma data certa ainda, mas provavelmente no ano que vem. Legal. E Mari, agora mudando um pouquinho, né, de Dani para Mariela, eu queria que você compartilhasse com quem está assistindo como é a rotina de uma diretora de marketing de uma rede de 20 lojas. Contar um pouquinho pra gente como que você faz no seu dia a dia, se você acorda cedo, se você faz atividade física, porque assim, tem muita gente que está assistindo que tem varejo, que também tem loja, mas tem muita gente aqui que é manicure, que é profissional, que está compartilhando um pouquinho de como começou a Dani, até talvez compre na Dani, já conheça, mas como é a rotina da diretora de marketing, da Mariela, assim, no dia a dia? Nath, eu vou começar dizendo que ninguém faz nada sozinho, né? Então, isso é verdade. Se hoje a gente consegue ter um departamento saudável, as coisas fluindo na área de marketing, é porque a gente conta com pessoas que também amam o que fazem, né? Tô aqui com a Mariana na sala e toda segunda-feira a gente tem nossa reunião de alinhamento com a agência que a gente trabalha e com as integrantes do setor de marketing para revisar toda a programação da semana e já traçar o planejamento das novas campanhas comemorativas, para conversar sobre o que está em alta. Então, a gente tem um alinhamento, como fala, religioso, né, sagrado, de toda segunda-feira conversar sobre isso e programar a nossa semana. Então, as coisas fluem, a gente sabe o que vai estar acontecendo durante a semana de cabo a rabo, né? Vocês têm uma gestão de projetos? Vocês trabalham com alguma coisa, sei lá, Trello, ou não? Não, é um alinhamento de vocês. Vocês têm, cada um tem a sua agenda e vamos executar. Isso. Tá. Para outros setores da empresa, a gente trabalha. Tá. Não me lembro agora a plataforma que eles usam, mas a gente tem. Para o nosso, a gente foi até sugerido implantar, mas sempre fluiu tão bem nosso alinhamento que não foi necessário. E todas as campanhas partem lá da gente, todos os brindes promocionais que a indústria envia, nosso setor que separa. Então, a gente visita o CD, a gente faz a separação, a gente reencaminha a campanha. O seu time direto, Mari, no marketing, são quantas pessoas? Nós somos, comigo, em 4 pessoas. 4 pessoas. E hoje você fica sempre em uma loja ou você viaja bastante? Olha, eu tô viajando pouco, gostaria de viajar muito mais. Mas a gente acaba fazendo a manutenção com fotos também. Tá. Então... E todo esse seu time fica em Americana? Sim. Tá. Então, uma testeira nova que precisa ser atualizada, uma informação nova, uma plaquinha de comunicação nova de loja, uma sinalização, é sempre enviado por fotos e a gente acaba solicitando a atualização desse material. E aí, Nath, na minha vida pessoal, o esporte é fundamental. Eu acompanho. Desde sempre foi. Eu digo que é minha válvula de escape. Então, é a raquetinha, Mari, ainda? Era a raquetinha. Agora que a Mavi vai chegar, eu mudei pro Pilates. Que legal. E você tá gostando? Porque é totalmente diferente, né, Mari? Tô adorando. Ainda mais que no comecinho, né, mãe de primeira viagem, a gente fica insegura.
Então é um ritmo mais leve, e aí mas eu preciso, acho que eu sempre falo para todas as pessoas que convivem comigo, o esporte, ele trabalha um hormônio diferente em você. Então, eu saio mais feliz depois que eu faço uma atividade. Revigora, né? Seja ela uma passeada de bicicleta, uma caminhada. A raquetinha é muito mais deliciosa. Poucas pessoas conhecem, mas a raquetinha é um tênis com uma raquete diferente. É menor, né? São as mesmas regras, tá? E é um esporte que cresceu muito em Americana, tem mais de 10 anos e todo mundo joga, né? Você jogava bastante, né, Mari, antes, assim? Eu via Sim, bastante. até o ano passado, até comecinho do ano eu tava lá. Até fevereiro eu tava lá. E você pratica exercício todos os dias, Mari, ou não? Não. Você intercala. E aí, depois que eu me casei, a gastronomia, fazer os jantarzinhos, isso também legal. faz parte da minha rotina. Você vai todos os dias, Mari, pro escritório ou tem algum dia que você fica home? Todos os dias eu vou para o escritório. Você funciona bem no home office? Funciono, mas acho que é diferente de estar lá e aí você tem uma ideia, você já compartilha, essa ideia já se torna um projeto. É muito mais gostoso estar presencialmente com a equipe do que estar no home office, sem dizer que, assim, o setor comercial está sempre recebendo os representantes e a hora que os representantes saem da sala do setor comercial, às vezes num bate-papo informal, a gente acaba desenvolvendo alguma ação em loja. É muito mais dinâmico, né? Você tá presente. Eu não funciono no home, Mari. Eu gosto muito do presencial, do falar, eu preciso falar com a pessoa, chama, vamos subir. Ou do vamos observar, né? Eu também prefiro. E Mari, você tem se preparado, feito alguma coisa diferente com a chegada da Mavi? Porque vai mudar a sua vida 1000%, né? Olha, Nath, eu tenho meus sobrinhos, que eu amo de paixão, eu tenho minha irmã, que é um grande exemplo para mim. Então, eu vi quais foram as dificuldades dela, eu vi quais foram os desafios, a forma que ela soube lidar com cada etapa da criação dos filhos dela. Então, eu não tô com muitas regras, não. Nunca tive essa coisa assim. Você não tá com neuras. Sem neuras, né? Mas eu tenho visto, gosto de ver as séries na Netflix, documentários. Peguei um livrinho ali para dar uma olhadinha me alimentar com mais informações para tomada de decisão. Mais preparada. E sim, mas eu acho que todo mundo diz que a maternidade ela te transforma, né? E ela não tem regras, né? Cada mãe vive uma coisa diferente. Tem mãe que vai ter o bebezinho agitado, tem mãe que vai ter o bebezinho que tem cólica, tem mãe que vai ter o bebezinho calmo, então... E tem mãe que volta a trabalhar rápido, tem mãe que se descobre muito feliz na maternidade e não quer voltar tão rápido. O que eu ouço muito dizer é que infelizmente, há um julgamento de mulher para mulher. Tem, bastante. Esse é o lado negativo, porque cada mãe vai vivenciar uma história diferente. Então, não tem o certo e errado, tem o que a gente vai escolher. É o que vai fazer feliz, né? E cada um vai tentar escolher o melhor. Para si próprio, para a família e para o filho que vem vindo. E você pensa, Mari, depois do nascimento, lógico, vai ter um período que você vai ter que ficar mais reclusa, mas você pensa em tirar pouco o pé do freio, ficar mais tempo com a Mavi? Ainda não, porque assim, por sermos familiar, eu acho que eu tenho uma flexibilidade enorme para poder levar a Mavi para trabalhar. Braço não vai faltar lá, né, Mari? Não vai. Para ela se divertir nesse ambiente da beleza também. Que legal isso. E eu tenho as vovós, tanto minha sogra quanto minha mãe, as cunhadas, minha irmã. Tenho uma rede familiar de apoio muito grande. E você sempre quis ser mãe, Mari? Sempre, era um sonho da minha vida. Verdade? Sim. Que legal. Que Sem legal dúvida, que você tá. Tô super realizada. Eu tô, assim, se eu falar muito eu choro, porque tô vivendo o melhor momento da minha vida. E você merece isso. Obrigada. E vai ser cada vez melhor, Mari. Que bom. Que seja assim, pra mim e pra todos sempre. Vai ser. E Mari, agora a gente sempre comenta muito de ações que vocês fazem nas lojas e o quanto isso desenvolve as pessoas, né? O quanto a gente sente que vocês realmente se preocupam com pessoas. E
eu acho que tá cada vez mais difícil a gente conseguir colocar em prática isso. Até porque as pessoas são diferentes. A gente tem algumas gerações que são diferentes de lidar do que a gente estava habituado, inclusive até com a nossa. Hoje eu acho que se a gente conversar com pessoas que têm idade parecida com a gente, muitas são muito diferentes do que a gente é, tá nesse quesito de trabalhar, de fazer. Com tantos colaboradores que vocês têm, e com pessoas que vocês convivem, o que faz vocês não perderem esse foco? No sentido de, assim, português claro, de não desanimar do ser humano, de falar, porra, não vale a pena. Porque tem momentos, Mário, eu tô te falando como Nath, que dá vontade de falar, puta que eu pariu. Não, não dá. Não tem como. O que faz vocês não desanimarem nesse sentido, de continuar acreditando, trabalhando as pessoas, fazendo ações em loja para trazer mais profissionais, para instruir? O que move vocês nesse sentido, Mari? Nath, eu vou te falar que a gente é muito grato à família Dani, que é a forma que a gente chama todos os colaboradores da Dani Cosméticos, porque a maioria veste a camisa da Dani. E quando eu falo de humanidade, do mundo, eu sempre digo que o mundo só não tá pior porque a maior parte das pessoas é boa, tem boas intenções e tem um bom coração. Então, por mais que tenham todas as dificuldades, né, toda a violência, furtos, dificuldades em executar processos, fazer com que o colaborador cumpra com a rotina dele, a maior parte é do bem, É isso a maior que faz valer parte a é pena. boa, isso faz valer muito a pena. Quando a gente teve esse final de semana, a festa do Arraiá da Dani Que nas delícia. lojas. E a gente recebeu alguns depoimentos de colaborador e a gente se emociona, não só do colaborador. A gente tem em todas as lojas o nosso NPS. E o nosso NPS nunca foi abaixo de 80% de satisfação. Ele se mantém numa média de 90%. Nossa, que legal E isso, nesse Mari. totem que a gente tem O em que todas... é um NPS, para quem não sabe, Mari? É Net Promotional Score, é uma nota internacional sobre a satisfação do seu consumidor, né? Tá. E nesse totem a gente fica sabendo se a pessoa deixou de encontrar o produto que ela procurava na loja, se ela quis deixar algum elogio. E é muito legal o tanto de pessoas que deixam elogio. Eu falo, gente, que bacana, né? Porque a pessoa reservou alguns minutinhos do dia Ela não dela, precisava fazer aquilo, né? sem saber se essa informação vai chegar realmente para a diretoria, sem saber se alguém vai ler essa informação, porque muita gente vê que é uma coisa tecnológica, acha que ninguém vai ler, mas a gente lê. Principalmente meu tio. Ele lê todas as Mentira. informações. Ele veste assim a camisa dos totens como se fosse a principal ferramenta que a gente tem dentro Que da legal. Dani. Mas é porque elas conseguem ter voz, né? É o único jeito de ter voz, de dar opinião. Hoje no né? marketing digital também, né? As pessoas vão muito pra lá deixar um elogio, contar se elas são Dani Lovers, se não são, se elas deixaram de encontrar. Porque hoje, devido ao tamanho de cada loja, o mix que a gente trabalha em cada unidade não é o mesmo. Eu ia perguntar isso. Então, E como vocês administram isso, Mari? Pelo tamanho? pelo tamanho. Loja tamanho X, pelo mix perfil X. de público e tamanho, né? Perfeito, perfeito. Então, hoje o público do shopping tem um interesse, o público de outras unidades que de repente recebem mais profissionais da beleza tem outro, tem unidades que vendem móveis para salão de beleza, tem unidades que não vendem. Porém, a gente sempre informa para o nosso público que ele pode deixar a encomenda Tá. e a gente faz a transferência, não, né? Isso está sempre aberto para eles. Então, através das redes sociais, a gente também recebe muito feedback do Google Meu Negócio, que é uma ferramenta que a gente utiliza demais, onde tem muita avaliação, né? A gente consegue comparar, todo mês a gente faz uma reunião para ver como que está essa avaliação, e a gente tem nosso saque também. Uma pessoa que cuida do saque de todas as lojas para garantir que os procedimentos sejam os mesmos em todas as lojas e que todos os retornos sejam dados aos clientes. Que legal isso. E, Mari, agora uma curiosidade. No nosso ramo de perfumaria, tem algum mês que vocês criam uma expectativa? Porque é um mês que historicamente vende mais. E o Natal é nosso mês de celebração, Acho que pra todo o comércio no geral, né? A gente vem, a gente coloca uma meta, a gente celebra, e aí ele encerra o ano, que a gente vê se
se a gente chegou nos nossos objetivos. E até então, nesses meus 13 anos, foram anos muito gratificantes, que a gente se abraçou, a gente comemorou todos os finais de dezembro. E depois de dezembro, Mari, qual é o mês que é maravilhoso para perfumaria? Aí tem uma concorrência entre mães e namorados. Mentira, namorados? Porque como a gente tem a divisão do setor do Dos perfume perfumes. importado, Entendi. teve ano que teve uma venda que explodiu, né? Esse ano, o Dia das Mães foi mais forte do que o dos namorados. Porém, teve ano que namorados foi mais forte que o Dia das Mães. Verdade. E em seguida, daí é o mês de julho, que é o mês do aniversário da Dani. Agora a gente entra com nossa campanha dos 45 anos. Mês de aniversário vocês fazem ações, por isso vende mais? Porque, Mari, pra mim, julho é péssimo. Sim, então, o mês de julho a gente tenta ser criativo com o aniversário. Então, foram os meses que a gente pôde trazer, historicamente é o mês do mega evento. E tem o aniversário da Dani. Quantos anos esse ano, Mari? 45 anos. Nossa. E a gente tem a tradição de cantar parabéns na última sexta-feira do mês, com todos os consumidores que entram na loja. Então, o primeiro consumidor que entra participa da nossa festa, a gente fala. Normalmente, a gente tinha um bolo, a gente oferecia o bolo. Desde que veio a pandemia, a gente passou a oferecer ou chocolatinho ou balinha açucarada, porque até para não ter o contato, né, em cima do bolo. Mas é um mês alegre, é um mês de celebração. E vocês do marketing têm que muito ficar antenado em datas, né, Mari? Sim, muito. A gente depende das datas, né? Das brincadeiras. Recentemente, agora, as redes sociais vieram com essa brincadeirinha, dance e ganhe um brinde, né? Então, a semana passada... É mesmo, entre dançando e ganhe Entre alguma dançando coisa, e ganhe um legal. brinde, a gente fez essa brincadeira. Foi muito legal ver o consumidor participando. E eles dançam, Mari? Eles participam? Sim, eu também fiquei na dúvida se isso ia funcionar ou não. E aí a Mariana gravou o vídeo e foi muito fofo. Desde criancinha dançando até pessoas mais idosas. Que legal isso. As pessoas são incríveis, né? Elas que levam alegria realmente ao ponto de venda. Que legal. E Maria, falando de Dani agora, quais são os próximos passos da Dani no mercado? Os próximos passos da Dani, internamente a gente fala que é continuar estabelecendo processos, melhorando cada vez mais nosso setor logístico, tendo mais agilidade para fazer tudo isso que a gente conversou, de cadastrar, de levar promoções, de levar inovações e de continuar com o nosso plano de expansão. Aí a gente depende de oportunidades. Nesse ano não virão novas lojas, né? Até porque a gente sente que é um ano que a gente está tomando fôlego pós-pandemia, mas nos próximos anos a gente continua colocando em prática. Que legal. E olha, gente, aqui pra mim tem uma cartela nova que a gente vai... Coitada da Mariela, foi escolhida. A gente vai inaugurar com você, Mari, que chama Na Real com a Nath. É como se fosse um jogo rápido de um Primeira palavra. Exatamente, pra você já falar. Inclusive, eu nem sabia disso. Olha que legal, tô gostando disso aqui. Tá ótimo. Ixi, a tic-tac tem que funcionar agora. Eu não sou muito boa nisso. Claro que é. É uma parte nova que a gente vai fazer, que é o Na Real com a Nath. Então, vou falar, por exemplo, lugar favorito, eu não aceito, um sonho, uma inspiração e... defina a Mariela em uma palavra, algo assim. E o que você também não tiver afim, Mari, falar, não sei, gente, essa, corta. E tá tudo bem, tá? Então, gente, Na Real com a Nath. Mari, vamos lá. Eu preciso que você defina pra mim uma palavra ou o mais curto que você conseguir. Ter na atitude pra mim é? Ter atitude. Boa. Eu não tolero. Grosseria. Seu lugar favorito? Ao lado da minha família, do meu marido, dos meus pais, irmãos, sogro, sogra, todo mundo. Não vivo sem. Vou repetir, minha família. Uma inspiração. Meus pais. Que lindo o jeito que você fala deles, né, Mari? Tomara que a gente consiga, né? Com os nossos filhos, isso. A história deles é nosso combustível motor, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Que legal. Um sonho. Ser mãe, que tá Ai, que delícia! Já tá acontecendo. Defina a Mariela em uma palavra. Vou me definir como uma otimista. É mesmo, Mari.
E é uma otimista com um viés, assim, doce, né? De encarar a vida sempre da maneira mais bonita, né? Uma otimista. Porque uma coisa é a gente achar que vai dar certo, outra coisa é a gente ainda achar que vai dar certo e que vai ficar tudo bem, e que vai ser doce, que vai ser leve. E Mari, essa é maravilhosa, é a última. Eu quero ser lembrada no mercado da beleza por... Alcançar o reconhecimento do propósito da Dani Cosméticos. Que legal isso, Mari. E Mari, se você pudesse deixar um recado hoje para todas as profissionais da área da beleza que estão começando ou que já estão na área, alguma dica, algum conselho que você talvez tenha demorado anos para entender, porque assim, existe uma disparidade de trabalhos, mas nós somos mulheres, a gente também tem algumas dificuldades, e se você pudesse deixar alguma mensagem, algum recado para essas profissionais, o que você falaria para elas, Mari? Tenho orgulho de investir, de ser o que você é no setor da beleza. Tenho orgulho da sua profissão, porque ela é essencial na vida daqueles que estão recebendo esse carinho, seja de uma depiladora, de uma maquiadora, de um cabeleireiro, de uma manicure, de uma esteticista. Essas pessoas, além de oferecerem um serviço na área da beleza, elas acabam se tornando terapeutas, amigos e trabalhando com alguns dos nossos principais sonhos, né? Ou de um momento de relaxamento. Então, se orgulhe de ser um profissional da área da beleza. E comece com os cursos online, comece com os cursos de centro técnico e saiba que você é capaz de aprender, né? Porque tem uma vasta oportunidade, né? Para o homem barbeiro, até para os auxiliares de cabeleireiro. Então, comece e se identifique daí com aquela área que você tiver mais habilidade depois. Mari, adorei esse bate-papo, foi super gostoso. Que gostoso. Então, gente, eu queria agradecer vocês por terem assistido o nosso podcast. E aqui a gente sempre fala, né, que o objetivo do podcast é trazer mulheres, homens da área da beleza, que mostram o que a gente fala que é ter na atitude. A gente tem hoje aqui uma convidada que teve muitas oportunidades diferentes, talvez, do que você está assistindo, tenha tido na sua vida, que talvez tenha sido mais fácil algumas etapas da vida dela, mas ainda assim ela é uma pessoa que há 13 anos trabalha, que não espera as coisas acontecerem, que ela não se vitimiza, ela protagoniza a história dela, ela muda a realidade ao redor dela. Então, o objetivo de trazer para vocês, além de profissionais da área que inspiram vocês, é trazer mulheres que vivem outra realidade, mas que têm a mesma essência que vocês têm. Ela tem o sonho de ser mãe, de construir uma família, de trabalhar, de progredir, de evoluir. E a gente sempre fala que isso aqui a gente fala que é a atitude de Senati, que é o Natitude. Então, assim, eu tô muito feliz de ter você aqui hoje, de contar um pouquinho da história da Dani para vocês. A gente sempre brinca que as profissionais às vezes não se sentem muito reconhecidas, mas, gente, tem indústria que olham para vocês, que trabalham vivendo a vida de vocês. As lojas estão cada vez mais olhando com muita atenção para vocês profissionais, para acolher vocês, para profissionalizar vocês, para trazer mais conhecimento. Então, o nosso compromisso com vocês é trazer exatamente isso. É uma ajuda mútua, é compartilhar experiências, trazer histórias diferentes. Então, é muito importante que vocês deixem aqui pra gente também quem vocês querem assistir para contar um pouquinho a história de vocês. A Mariela inaugurou uma nova era do podcast, que traz lojistas para contar um pouquinho a história deles, mostrar para vocês que vocês são capazes, independente de onde vocês tenham saído, de como é a vida de vocês, que dá para vocês mudarem a realidade que vocês vivem hoje. E só para lembrar que toda segunda e quinta-feira a gente tem novos episódios do nosso podcast Na Atitude. A gente tem uma agenda imensa gravada já para vocês, que vai ter profissional, vai ter manicure, vai ter nail designer, vai ter gente envolvida na área química para falar sobre produto, vai ter também lojista para contar um pouquinho da história para vocês. Nossa próxima convidada é uma mulher, ela é nail designer e vocês vão adorar a história dela, tá? Não esquece de curtir, compartilhar, colocar nos comentários quem vocês querem assistir aqui, ativar o sininho das notificações e só para avisar também e para lembrar que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. E só para vocês não esquecerem de curtir o nosso podcast, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e mais mulheres vão ser beneficiadas, tá bom?